desculpa. O que aconteceu antes das privatizações, toda a gente sabe. Nós estamos a falar do próprio livro, não é? Pois. Do próprio livro. Exatamente. É isso que nós estamos a falar. Exatamente. De 2019, é isso, não é? Exatamente. Portanto, quais são os grupos que ficaram com estas tais empresas? E quais são essas empresas? Porque está tudo escrito no próprio livro. No próprio livro está, por exemplo, o BCI, quem comprou? Foi o Grupo Carrinho, toda a gente sabe. Agora, outra coisa, o BFA. No BFA há aí um problema relacionado com as cidades distribuidoras de valores imobiliários. Eu passo a explicar. Nós todos, na privatização do BFA, se nós quiséssemos comprar, podíamos comprar. É a privatização à inglesa, que é a dispersão do capital em bolsa. Okay? Toda a gente que queria comprar o BFA, podia comprar. Agora, houve ali uma marosca, e houve, sim senhora, neste caso, que foi o seguinte. As pessoas, se eu quiser comprar 1 milhão de ações do BFA, eu tenho que ter o meu dinheiro na conta. Okay? Se eu quiser comprar 1 milhão de ações do BFA, eu não sei se vou conseguir comprar 1 milhão, mas quando eu dou a ordem, eu tenho que comprar 1 milhão, tenho que ter o dinheiro na conta. E o que é que aconteceu? Havia algumas sociedades distribuidoras de valores imobiliários, e essas sim, que se diz relacionadas com o Grupo Carrinho, não é? Que as pessoas deram as ordens sem ter o dinheiro na conta. E, portanto, nós sabíamos que ia haver uma procura muito grande. E, por exemplo, eu se quisesse comprar uma ação, se calhar tinha que dar ordens de 7 ações. Como aquilo custava 50 mil kwanzas, eu queria comprar uma, eu só tinha 50 mil kwanzas para comprar as ações. Mas como eu sabia que ia haver muita procura, que ia haver rateio, eu tinha que dar ordem de 7. 7 são 7 vezes 5, 35. Tinha que ter 350 mil kwanzas na minha conta. E as ordens que supostamente foram dadas através de algumas sociedades distribuidoras de valores imobiliários, eles depois disseram que o sistema não permitia cativar o dinheiro na conta de quem estava a dar a ordem. Por exemplo, agora com o BFA já resolveram isso. Porque as empresas, sociedades distribuidoras de valores imobiliários, portanto, os intermediários que aceitam as ordens, tinham que demonstrar que tinham um sistema informático para cativar automaticamente o dinheiro das ordens que eram dadas. Mas, portanto, nós temos, por exemplo, no BFA, não se podia comprar mais de 10% do capital. Mas a Carrinho conseguiu comprar mais de 10? Não conseguiu, porque não pode. O que é que eles fizeram? Compraram administradores, compraram os irmãos, o Nelson e o outro, agora não me lembro o nome, e depois agruparam as ações. Mas não chega a 10%. Não. Esperem, não é possível terem mais de 10%, porque a própria lei dizia que ninguém podia comprar mais de 10% da empresa. Portanto, no caso do BFA, houve aqui, se quiserem, entre aspas, esta marosca, não é? Que foi terem dado ordens muito elevadas sem que tivessem, digamos assim, o dinheiro disponível nas contas. Mas no BFA já não aconteceu isso. E, aliás, no BFA aconteceu também outra coisa. Na Unitel aconteceu já outra coisa também, que é o seguinte. O rateio, na Unitel o rateio é, eu dei ordem de 100. O outro deu ordem de 50. Por exemplo, se houvessem só 2 pessoas. Portanto, a mim contava, era o rateio era feito proporcionalmente. Okay? Por exemplo, se houvesse 1000 ações, eu ficava com 500 e o outro eu ficava com a maior parte das ações. Agora, outra coisa que nós podemos também aqui discutir. Qual é a avaliação? Como é que se avaliam as empresas? Ninguém avalia as empresas. As empresas contratam-se 2 ou 3 avaliadores. E esses 2 ou 3 avaliadores avaliam as empresas. Nas empresas que são efetivamente significativas e que são, digamos assim, uma espécie de modelo, o BFA está caro. Se nós fizermos, existem indicadores bolsistas, existem rastros bolsistas que nos permitem ver se as ações estão caras ou baratas. Por exemplo, todos os bancos angolanos, o BAE, o BFA e a Caixa Geral de Angola, são bancos que estão muito caros. As ações estão muito caras no acima do preço do mercado. Não, estou acima do valor recomendável. E nós podemos fazer isso com quem? Eu comparei. Comparei com o Standard Bank, sul-africano, comparei com o Access Bank, que é da Nigéria. E a conclusão é que esses bancos, os nossos bancos, a nossa bolsa, está sobreavaliada. Os valores são... Agora, eu não sei se me perguntar, mas quem é que avaliou a Unitel?
Eu não sei quem avaliou a Unitel. Agora, o que eu sei dizer-vos é que o preço da privatização da Unitel, a Unitel estava cara quando comparada com congêneres africanas. Essa é que é a grande questão. Agora, como é que todos nós sabemos quem é que tem dinheiro? Agora, também eu posso dizer, eu quero comprar 1 milhão de ações, eu até acho que o BFA é bom, eu quero 1 milhão. Quem é que tem o dinheiro em volta? Quem é que tem o dinheiro em volta? São os marimbondos, não é? Nós sabemos. Mas eu não estou a falar da forma como obtiveram o dinheiro. Eu estou a falar da forma como está a decorrer o processo de privatizações. É isso a que eu me estou a referir. Eu morei muitos anos em Portugal, acompanhei o processo de privatizações também em Portugal, na altura, estamos a falar quando Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia. Eu sou jornalista de economia há 40 anos. E, portanto, estamos a falar de 1986. Foi mais ou menos na altura em que também começou, quando eu comecei como jornalista em Portugal, foi quando começou a Bolsa. Pois. E, portanto, o que acontece é que as avaliações são feitas. Agora, se são eles próprios que avaliam, eu não sei. Agora, e nós quando estamos a dizer, é o seguinte, se acham barato, por que não compram? Se acham barato, compram. Aquelas fábricas da Zona Económica Especial, que não dão nada. Acho que custaram bilhões de dólares. Custaram, mas então vamos, é o que eu estou a dizer. Vamos atrás. Pois, justamente. Mas não é isso que eu estou a discutir, não é? Olha, há uma senhora. Eu, a uma certa altura, fui a Moçambique a uma reunião dos partidos que governam a África Austral. Os partidos que governam a África Austral são todos os mesmos, da mesma família do MPLA, não é? E era em Moçambique a mesma família da Frelimo. A Frelimo e o MPLA são irmãos siameses, não é? Estávamos lá a falar, portanto, muitos credistas, para o meu gosto, credistas no sentido de adeptos da economia centralizada, das nacionalizações, etc. E eu, a uma certa altura, dei como exemplo justamente estas 3 fábricas. 3 fábricas custaram 1.200 ou 1.400 milhões de dólares. 1.200 ou 1.400 milhões de dólares. E eu dei como mau exemplo de Angola esse. Estava lá a pessoa que decidiu isso. E na altura apresentou aquilo como um grande projeto. E depois, a uma certa altura, disse: olha, desculpa, a roupa suja nós lavamos em casa. Não vamos lavar aqui a roupa suja. Mas, portanto, o problema dessas empresas não está no ProPrivo. O ProPrivo, do meu ponto de vista, até veio resolver um problema. Mas uma fábrica que custou 400 ou 500 milhões, ser vendida por 50 milhões, nós devemos ir atrás de quem fez isso. Não do ProPrivo. O ProPrivo tentou resolver. O que é que nós íamos fazer com aquelas empresas de fábricas da Zona Económica Especial que custaram dezenas de milhões de dólares? Centenas. Eventualmente até centenas. E não, agora, Olívio, tu comprarias pelo preço que custaram? Não, mas também não deve. A moda inglesa, talvez sim. A moda inglesa? A moda inglesa, talvez sim. Como? Então, mas qual é a diferença entre a moda inglesa e a moda... A transparência. A transparência. Pois. Não. A transparência e o acesso ao capital. Então, vamos lá ver. Sim. Eu, porque tenho capital, eu, porque tenho dinheiro, não vou comprar uma coisa acima do seu valor. Ela, de facto, essas empresas custaram dezenas de milhões, o Olívio diz até centenas de milhões. É o caso das empresas, as fábricas têxteis, custaram centenas de milhões de dólares. Agora eu pergunto, tu compravas essas empresas pelas centenas de milhões de dólares que elas custaram? Se fossem bem avaliadas, Mas se não a avaliação vale fosse feita nada. dentro da transparência, precisa Não vale nada. Por outro lado, se houvesse uma abertura ao capital, como foi a moda inglesa, né, a população do capital, por exemplo, as ordens, os sindicatos, ok? Podiam participar. Os sindicatos pagam quanto? Tem que usar aqui. Por exemplo, as ordens profissionais, os sindicatos, as cooperativas participam desse ponto de vista. É o que não aconteceu em Angola. O que nós estamos aqui a dizer, a falta de transparência, falta de informação desencontrada. O site do ProPrivo tem incongruência de informação. Por exemplo, os incumprimentos. Os incumprimentos são coisas muito sérias. Aquilo que o Carlos disse muito bem. As pessoas não pagaram, ou pagaram um valor ínfimo, e estão à espera de não sei onde vão buscar o dinheiro para terminar os pagamentos. E Mas estão identificados. mas o ProPrivo não traz os dados. Pois aí que está, o ProPrivo não traz os dados de quando vão pagar, quem são essas pessoas. Mas está mal parado, como é que eles Mas sabem? aí que está. Absolutamente. Prazos de pagamento. E esse prazo e o ligado, a sul, estão em atraso. E sabemos, olha, a Opaia, que comprou a fábrica de
Lá não é transporte, é de montagem. Montagem de viaturas. O pai comprou a Zenza. Exatamente. Está lá escrito quanto é que é o Paia deve. E nós sabemos quem é o Paia, é do Agostinho Capaia. Esses nossos centros que foram vendidos, também está lá escrito quem é que deve. Olha, por exemplo, o Carlos Cunha, que comprou uma parte dos supermercados, aquele senhor que é o da Ecodima. Portanto, estão identificados. É isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer. Que é o seguinte, e agora eu repito, Olívio, é o seguinte. Uma fábrica deste não custou 400 milhões de dólares. 4? Não, uma das fábricas. Às 3, Houve subfaturação, realisticamente falando. Houve, mas isso foi antes do próprio livro. Agora o que eu pergunto é, quem é que, no seu perfeito juízo, mesmo que fossem os sindicatos, como diz o Olívio, mesmo que fossem os trabalhadores, mesmo que fossem que ia comprar uma fábrica por 400 milhões de dólares? Ninguém iria comprar. Ninguém aqui, nesta sala, do seu perfeito juízo, se me perguntassem a mim se iam comprar aquilo por 400 milhões de dólares, seja a francesa, seja a inglesa, seja a russa, aquilo não vale 400 milhões de dólares, meus amigos. Muito obrigado, Carlos. E é isso que eu estou só a falar. Sim. Doutor Olívio, eu quero fazer uma pergunta. Também pode acrescentar o que ele dizia. Corremos aqui o risco de ter uma privatização à moda russa, em função do que acabamos de ouvir, a Liberty. Vamos organizar um tempo. Para as pessoas que pesquisam, vão encontrar que em 1990 aconteceu o mesmo que está acontecendo hoje. Havia eleições à vista e muitas empresas públicas foram privatizadas na mesma condição. E depois desapareceram literalmente. Nós estamos a uma das eleições e há um acelerar em privatizar e alienar empresas públicas. O grande problema reside em quem avaliou. Elas foram recapitalizadas, estes dados são públicos, o Eduardo pode falar sobre isso, e o Rogério também fala sobre isso, e há fundos astronômicos, e há um valor global que se traz como sucesso do próprio livro. E nós problematizamos o valor global, fomos à busca dos subsídios que o Estado foi dar às empresas ao longo desses anos, e fomos também identificar, estamos a problematizar quem são as pessoas que têm acesso a esses ativos. Meus caros, o Estado angolano estava falido e destruído em 2002. Foi à busca de 50 mil milhões de dólares. Em 25 anos, esse dinheiro foi investido para recuperar o país, sobretudo em indústria. Indústria deixa a indústria pesada. Um exemplo, agroindústria. A Aldeia Nova, eu falei sobre isso em tempos. Hoje, um dos assuntos da Aldeia Nova, no jornal... Não, o jornal. Traz dados astronômicos sobre a falência e a dívida da Aldeia Nova para com a AGT. Ele começou, ou seja, a empresa foi um projeto, uma réplica do projeto em Portugal, portanto aqui é do Apocunga na Sela, a Sela em Apocunga. O projeto visava reassentar 60 mil famílias depois do conflito armado entre as falas e o governo. A priori, 70 milhões de dólares, depois o Sonangol apareceu e no final foram 130 milhões de dólares. Havia acionistas públicos e havia acionistas externos, no caso a Biembo, a Vitrelli, envolvida no processo. Hoje, o programa era para 40 anos. Os projetos agrícolas duram 40 anos, dizem os especialistas. Hoje, essa empresa foi vendida por 11 milhões de dólares. Nós temos mesmo que questionar. De 130 para 11, não importa se valiam menos ou valiam pouco. É dinheiro público, esse é o nosso problema. Esse é um ponto. O outro ponto, para ver os hospitais novos. Daqui a 5 anos ou 6 anos, vão ter o mesmo caminho. Então, nós estamos a desviar da conversa. Não estamos a desviar, não. Eu estou a alertar. Eu estou a falar do próprio livro. Não. O próprio livro vai sempre existir. Por isso é que há toda uma necessidade de termos estes debates e vários outros para levarmos a informação às pessoas, que é pública. Ir ao site do próprio livro, sem lupa, só com os meus óculos, você não vê nada. Tu tens que ir a fundo, estudar número por número, entender dado por dado, e foi o que nós fizemos. O grupo parlamentar criou uma equipa que trabalhou a fundo. Nós apresentamos dados astronômicos. Foram 10 mil milhões de dólares em 10 anos de capitalização. Fundos do Estado, tu você não chegar ao Estado. Quando nos traz um número gordo, há um mês, de 750 milhões de dólares para 120 empresas, aqui é gato. Mas eu posso só dizer mais uma coisa. Sim. Essas capitalizações, mais uma vez, as capitalizações estão disponíveis. Se há uma coisa,
Olívio, se nós vamos falar da AD nova, de porque é que foi criada, destas empresas têxteis, estamos perfeitamente de acordo, nem vamos discutir, porque eu estou perfeitamente de acordo contigo e sabemos o que é que aconteceu. Para onde é que foi o dinheiro, roubaram o dinheiro e etc. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas não, por exemplo, as capitalizações. Mas quem roubou o dinheiro? Temos que perguntar à polícia, mas nós sabemos. Nós sabemos genericamente, aliás, o próprio Presidente sabe, o próprio Presidente João Lourenço sabe, e até nomeou, disse que eram marimbondos, não é? Foi o que ele disse. Portanto, foram os marimbondos. Eu não sei dizer se foi este, se foi aquele em concreto, estou a fazer uma a pergunta foi honesta, não é um cidadão comum, foi a pessoa que mas justamente, por exemplo, as capitalizações que o Olívio está a falar e que eu critico, por exemplo, eu ainda estive a fazer as contas das capitalizações. Por exemplo, a TAG, desde 2019, recebeu 2.500 milhões de dólares. Sozinha, a TAG, 2.500 milhões de dólares. Este entreposto que está entreposto nos olhos da reserva económica, exatamente, nos 2 últimos anos, recebeu 130 e tal milhões de dólares. O Dr. Massano, quando chegou a Ministro de Estado, disse que ia mandar fazer uma auditoria ao entreposto. Até agora, nós não sabemos onde é que foi. As empresas de comunicação social, de que eu costumo falar sempre, as empresas de comunicação social são o quê? São do MPLA, não é? Só dão MPLA, aquilo não dá outra coisa, não é? Mas elas já recebem 50 milhões de dólares por ano do Orçamento Geral do Estado. Olívio, nenhuma delas foi privatizada. Que eu saiba, não é? Não, estão na lista. Será? O Grupo Média Nova. Pois. Sim, o Grupo Média Nova. TVzinho, Jornal do País, Rádio Mais e uma revista. Mas lá está. Sim. O Grupo Média Nova, quer dizer, não recebeu estes milhões que o Olívio está a dizer, porque aquilo não vale nada, aquilo é pequenino. Recebeu 3 milhões. Não é dinheiro, mas não são estes números. O que estão a dizer, quem recebe efetivamente as capitalizações não são as empresas que foram agora privatizadas. Das empresas que foram privatizadas, quem recebeu capitalização foi, por exemplo, o BCI, na altura que foi privatizado. O BCI estava como está o BESA, como está o BPC, como está o BDA, com um buraco enorme. E então tiveram que fazer uma capitalização. O problema que eu estou a dizer, eu acompanho o Olívio em tudo o que ele diz antes, mas agora nós estamos aqui a falar do pró-privo. Em termos o pró-privo não tem nada a ver com as privatizações dos anos 90. Minha opinião. Eu tenho que fazer isto para perceber o contexto, é fundamental fazer isso. Está bem, mas o pró-privo tem uma lista de empresas. Eu, quando o pró-privo foi apresentado, eu comentei mais ou menos, o meu comentário foi mais ou menos o seguinte. Eu acho que eles não vão conseguir privatizar essas empresas todas. Como é óbvio. Como é óbvio. O momento da privatização destas empresas, se a UNITA estivesse no poder, o momento que foi escolhido para estas privatizações não é o melhor do ponto de vista do mercado. Não é o melhor. A melhor forma de... Mas na altura a Unitel já era privada. Aqui o Cabaça está a falar da Unitel, que é uma máquina de fazer dinheiro. A Unitel não pode aumentar preços. Mas tem um monopólio. Quer dizer, Já no poder de máquina. eu acredito e critico a Unitel, porque a Unitel é monopólio, porque foi feito, foi de propósito. Quem devia de ser o líder do mercado em Angola devia de ser a Movicel. Porque a Movicel foi a primeira operadora a ser criada. A Movicel era da Angola Telecom. Em todo o mundo, os líderes de mercado são os operadores incumbentes, são os primeiros, os antigos, os monopólios públicos é que são. O que é que fizeram aqui? Tiraram a Movicel da Unitel. Privatização opaca, sem que ninguém percebesse como é que a Unitel foi parar a mãos. Ainda por cima, a Movicel tinha acionistas, alguns acionistas da Movicel eram também acionistas da Unitel, não é? E, portanto, fizeram a engenheira Isabel dos Santos, que não era a dona da Unitel. A Isabel dos Santos apresenta-se como sendo a dona da Unitel. A Isabel dos Santos tinha 25% da Unitel. E mais do que isso, nós já uma angolana que é a dona da Unitel. Mentira. A Isabel dos Santos participava na Unitel através de uma empresa sediada num paraíso fiscal. Portanto, os lucros da Unitel que ela recebia iam para fora. Portanto, resumindo uma coisa, eu estou suspeito de defender o governo e estou aqui nesta situação até complicada, não é? De dizer que... Mas é o que eu acho. Eu não falo mal do governo por falar. Aquilo que eu acho que faz bem,
digo que faz bem, digo que acho que faz mal. Também digo que faz mal. E eu gostava de ver a UNITA no poder, neste processo de privatizações. Gostava, sinceramente, gostava de ver, para ver o que é que eu faria. Posso responder? Muito obrigado. Pode, claro que sim. Claro que sim. Posso responder? Não, 2 minutos, por favor. Nós temos aqui Bem, eu acho que nós precisamos de transparência, a todos os níveis. E se estamos aqui a discutir é porque existe muita coisa que nos inquieta enquanto cidadãos, por um lado, e como parlamentares, focamos na fiscalização, que é fundamental. Quem foge de fiscalização não é democrata, é autoritário. E os processos de privatizações da Rússia foram feitos na ótica autoritária, sem fiscalização. Por isso é que deram o nome à moda russa, que empobreceu oligarcas. E em 91 foi a mesma coisa. Está acontecendo agora a mesma coisa em Angola, em 2022. Há um risco enorme das próximas eleições dar um resultado errado para quem governa. E há toda uma necessidade de prepararem um day after, pegando o setor econômico. E esse processo do próprio IVE é a fórmula para esse desiderato. É encontrar uma maneira de segurarem o tecido econômico, na eventualidade de haver um outro ator político, ficar com o poder político, não com o poder econômico, como aconteceu na África do Sul em 94, Black Economic Empowerment. Só que isto está a ser feito de uma forma com todas as previsões possíveis, usando as leis, não dando a possibilidade de escrutinar os processos. Daí que a Assembleia Nacional Parlamentar da UNITA, se permitir que eu adiante, vai exigir uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional para chamar o IGAP, para nos explicar a discrepância dos números e a insuficiência, repito, insuficiência grossa de informações. Fiscalizar isso, esse é o nosso trabalho. Se não fosse o governo, de certeza que não seria feito agora, e se tivesse que ser feito, seria feito com toda a transparência possível. A moda inglesa. Muito bem. Então, Carlos Cavaco, há aqui um risco deste processo de privatização das empresas cá em Angola, tal como o Dr. Rui Verde fez referência, de caminharmos, estamos a caminhar para a privatização da moda russa e não inglesa. Ou seja, estamos aqui a ver um grupo pequeno que está a beneficiar dessa privatização, ou é apenas uma falsa ideia que nós estamos aqui a especular neste momento? Eu acho que isso não é a moda russa, é uma moda angolana. É ausente de transparência. Nós temos os melhores critérios, do ponto de vista prático, os melhores critérios de venda dos ativos públicos, né? Passam pela maximização da receita para o Estado, a transparência processual, que nós estamos aqui a discutir, e a desoneração do Estado. O que é que isso quer significar? Independentemente se a empresa tem o valor atual de X hoje, nós não devemos nos esquecer de quanto custou ao Estado lá para trás. Porque senão não estamos a fazer absolutamente nada enquanto país. O Dr. Olívio fez um recuo histórico e muito bem. A minha grande preocupação enquanto cidadão e enquanto jovem não é discutirmos o que está a acontecer hoje. O que é que poderá acontecer daqui para frente. Porque essas privatizações, a moda russa, que eu prefiro chamar a moda angolana, estão a ser feitas mesmo sem qualquer transparência. O problema é do próprio sim, é. Porque eles é que estão a conduzir esse processo. Porque senão vamos ficar aqui a discutir, parece que estamos na universidade ou na academia, discutir questões técnico-científicas, quando a verdade não é essa, a verdade são questões práticas. E uma delas prende-se com o seguinte: qualquer que for o cidadão que vai para um banco efetuar depósito de um determinado valor, 1,5 milhão, eu acho, lhe é obrigado uma declaração de origem de fundos. Certo? Então, se serve para questões micro, para quem está a comprar ativos com valores muito altos, não é aceitável que essa pessoa primeiro venha dizer aonde é que está a tirar o dinheiro para a compra dos ativos. Eu acho que é mais do que isso. Ou o Estado vendeu ou não vendeu. Porque quando o Estado cede um bem da sua esfera jurídica para o particular, significa que o particular pagou o valor na totalidade. Agora, eu ouvi aqui, afinal, que eles não pagaram completo. Peço desculpas, não há seriedade nisso. Não há seriedade com o devido respeito que tenho pelo PIB, e é por isso a ausência de transparência prende-se com o facto de eles não estarem cá presentes. Porque se eles estivessem presentes, conseguiriam esclarecer o que efetivamente está a acontecer. Tudo o que nós estamos a falar é de acordo com aquilo que vimos no site da ProPIF. Não tem uma outra
instituição, como diz o engenheiro Adalberto, né? Check and balance, né? E vem nos dizer, não, os nossos dados são esses. E depois aí teríamos um elemento de comparação. No completo vamos viver dos dados do PROPIV. Mais do que isso, atenção que esses fundos todos, a sua origem é o crédito que o Estado tem com outros entes. E quem vai pagar esses dinheiros somos nós. Independentemente de se há privatizações ou não, nós estamos completamente endividados enquanto país. E cada um de nós aqui na sala tem a sua própria parte. Vai pagar a dívida, mesmo não tendo se beneficiado dela. Essa que deve ser o grande debate, na minha opinião, com respeito a opiniões em contrário. Não há lisura nem transparência nesses processos. Agora, a questão que me colocou, não fugir dela e não vou fugir, claro está que é um nicho pequenino, passa aqui a expressão, está-se a beneficiar dessas coisas. Porque no final do dia ninguém sabe efetivamente quem são os proprietários das empresas. E o Dr. Olívio tem uma visão, pronto, o meu entendimento do número varia até aí, mas agora consigo perceber que é o enxugar da máquina econômica no que o privado diz respeito, havendo um outro governo, isso acontecer, o INTA não vai governar. É um bloqueio total, porque não se governa sem dinheiro. No fundo, o que estamos aqui a dizer, seria bom se tivesse aqui um representante do Estado, concretamente do PROPIV, teríamos um debate mais completo, mais concentrado. Porque aquilo que nós estamos aqui a dizer é realidade prática versus os dados do PROPIV. Mas também há aqui uma preocupação, alinhada aqui à ideia do Dr. Carlos Rosário. Também não sei onde é que o Dr. Olívio foi buscar esses dados todos. São muitos milhões. Não sei, Dr. Olívio. Nós vamos... Eu posso responder? Sim, por favor. Contas do que está no dado do site do IAP, Tribunal de Contas, Orçamento Geral do Estado. Só que exige muito tempo, como é óbvio. Isso leva tempo, precisa de uma equipa preparada, que com uma calculadora e uma lupa faz a conta daqueles números. Os números estão aí. Os números estão aí. O Estado subsidia as empresas, capitalizou as empresas ao longo desses anos todos. E se calcularem os números, vão dar conta. Chega-se a números astronómicos. Este é que é o nosso problema. Vamos reiterar, a fiscalização passa exatamente por isso. E se há resistência à fiscalização, se o PROPIV e o IAP não tivessem nada a esconder, estariam aqui a defender a sua gama e o exercício do processo de privatizações. O que nós encontramos é que existe muita falta de informação, muita incongruência no tempo de informação. Um elemento que é fundamental. Quem é que está realmente a comprar? As pessoas têm ligações políticas. Por isso é que Angola está na lista negra e se acinzenta do GAF. Por isso é que Angola continua numa posição desconfortável pela União Europeia. Não consigo dizer o nome, foge, mas é uma coisa como... O GAFI é a Ação Financeira Internacional. Mas a União Europeia tem uma outra instituição que também colocou Angola numa posição. Portanto, se o país tem tanta transparência assim, se as pessoas são transparentes, são abertos, por que o sistema internacional coloca Angola numa posição de desconfiança altíssima? Por que os mercados têm medo de Angola? Por que o financiamento em Angola é caro? Por que o mercado... Por que os mercados internacionais têm Angola como um mercado de alto risco? Se nós somos um mercado de alto risco, por que não atraímos parceiros externos para questões, por exemplo, de privatizações? Esse risco é evidente. O Brasil, na altura de Fernando Henrique Cardoso, 90, acho que até 2003, 2004, processo de privatização no Brasil, também houveram muitas questões do gênero, sobretudo a entrada de capital externo. Há questões estratégicas, por exemplo, como empresas de telefonia, por exemplo. Há a questão da nota